Muito bem, queridos irmãos, vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Provérbios 12, o verso é 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Este versículo me faz lembrar de uma frase que foi dita num filme chamado Talk Radio, Verdades que Matam. O personagem principal do filme, um radialista, dizia que paus e pedras podem feri-lo, mas palavras podem machucá-lo profundamente, para sempre. E é verdade. Palavras podem curar, mas palavras podem causar feridas terríveis. E mais do que isso, palavras podem matar sonhos. Palavras podem matar projetos, podem matar ministérios, podem destruir famílias, podem acabar com as pessoas. Portanto, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a questão de como reagir às críticas, como conviver com gente crítica demais, como se relacionar com os críticos. Porque o crítico sempre existiu a pessoa que aponta o erro, o defeito de tudo e de todos. Mas acontece que hoje, talvez muito infelizmente, esses críticos têm muita visibilidade, muito alcance, né? Eles podem criticar mais pessoas em mais lugares, mais profundamente, podem ser ouvidos. As suas críticas podem alcançar mais pessoas. Portanto, nós devemos guardar o nosso coração e aprender a reagir aos críticos. Hoje, com as redes sociais, o crítico pode atingir pessoas que até então ele não teria acesso, mas hoje tem por causa das redes sociais. E aí estão matando pessoas, matando projetos, matando sonhos. E se você parar para perceber, para analisar, o crítico geralmente é alguém que não faz nada, ou faz muito pouco, mas se encarrega muito bem de criticar os outros. Na maioria das vezes, numa tentativa desesperada de aparecer de alguma forma, né? Nem que seja depreciando outras pessoas, depreciando a aparência de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, o talento de outras pessoas, mas assim criticando essas pessoas e matando essas pessoas aos poucos, eles acabam aparecendo, né? Que no fundo, é a grande necessidade dessas pessoas. Aparecerem, se mostrarem, se destacarem, mesmo que seja de uma forma tão terrível como simplesmente criticar por criticar, mesmo que isso destrua alguém. Agora imaginem, irmãos, e é isso que nós devemos prestar atenção. Imaginem se Neemias tivesse dado ouvidos àqueles que o criticavam. O muro ao redor de Jerusalém nunca teria sido reconstruído se Neemias parasse para ouvir os críticos. Ele não ia fazer nada, não é verdade? E que o que não faltava era gente para criticá-lo. Gente que muitas vezes está de braços encruzados, né? Está ali só assistindo, mas está criticando. Tem gente assim perto de você? Não pare. Seja como Neemias. Siga firme e forte. Parte do que os críticos haviam dito era verdade? Sim, era verdade. Mas Neemias não poderia ficar preso a isso. O muro era todo entulho, o fogo havia queimado sim as pedras, fazendo-as racharem e virarem pó. Mas os críticos falaram muito, muito e nada fizeram. Absolutamente nada para ajudar. E Neemias continuou fazendo o que tinha se proposto fazer. O Theodore Roosevelt diz o seguinte: não é o crítico que conta, nem o homem que aponta onde o homem tropeçou, onde o executor de uma tarefa poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que entrou de verdade na arena, cuja face foi marcada por pó, suor e sangue, e este, se falhar, pelo menos terá falhado lutando bravamente. Assim, seu lugar nunca será ocupado por aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. O crítico não arrisca nada. Ele não arrisca perder. Ele não arrisca tentar e não dar certo. Ele prefere, na sua comodidade, na sua cômoda posição, apenas apontar os defeitos alheios. Só isso. E você? E eu? Onde nós nos encaixamos neste quadro? Nesta percepção, nesta visão? Nós somos do tipo que apenas vive apontando defeitos?
os defeitos alheios em vez de olharmos para os nossos próprios defeitos, ao invés de sermos críticos em relação ao que fazemos, vivemos ou deixamos de fazer, ou vamos continuar apenas apontando erros dos outros, falhas dos outros? Eu mesmo já sofri muito com a crítica. Muitas e muitas vezes pensei em fazer algo, comecei a fazer algo e abandonei por receio das críticas, ou por causa de alguém que disse, isso não vai dar certo, isso é bobagem. Abandonei. Me arrependo muitas vezes de ter abandonado projetos e sonhos por causa das críticas dos outros. Mas da mesma forma, irmãos, eu confesso que me arrependo da crítica que fiz, das críticas que fiz em relação a muitas pessoas. Por exemplo, nós cristãos, nós nos ocupamos muito em apontar a forma como um pregador faz o que tem que fazer. Se ele fala baixo demais, se ele grita demais, se o português dele está correto, se ele errou em algum posicionamento, nós estamos preocupados demais em apontar os erros dos outros homens. Mas nós não nos ocupamos da mesma forma em perceber quantas almas foram salvas, quantos homens foram libertos, salvos pela pregação destes homens que nós nos ocupamos a criticar. Nós deveríamos voltar esse olhar, essa crítica para nós mesmos. E eu, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito que se assemelha ao que este homem tem feito? Não, eu estou aqui comodamente reclamando, questionando, apontando erros. Em que lugar você se enquadra nesta ampla visão das coisas? Na posição do crítico, ferrenho crítico do que os outros fazem? Ou na posição daquele que faz alguma coisa, mesmo errando às vezes? Quem é você? Qual é o seu comportamento? Esforce-se ao máximo para fazer o que tem que ser feito, mesmo sendo apedrejado por críticos injustos enquanto você está servindo a Cristo, mas continue servindo. Faça isso, em nome de Jesus. Pense nisso. Abandone a posição de crítico para ser alguém que realmente faz alguma coisa. Está na hora de abandonar o time dos críticos, dos demolidores, destruidores e juntar-se à equipe dos construtores. Alguém que faz algo para o reino do Senhor. Qualquer pessoa pode criticar um time, mas estar ali, jogando o jogo, é preciso ter habilidade, é claro, dedicação, mas é preciso ter coragem, hombridade e honradez. Que seja assim, porque isso agrada ao Senhor. Um caráter assim, de homens corajosos, valentes, homens que se dispõem, mesmo com a possibilidade de errar, de perder, de falhar, homens assim agradam ao Senhor. Que sejamos homens que agradam ao Senhor, com um coração que agrada ao Senhor. Crie em nós, ó Pai, um coração assim, puro, sincero, verdadeiro, disposto a obedecê-lo e viver os teus propósitos, apesar de toda crítica, apesar de toda oposição, apesar de toda zombaria. Continue, prossiga. Deus vai honrar a sua fé, a sua coragem. Amém? Deus te abençoe e te guarde.